Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a guerra de Gog contra a nação de Israel. E vamos fazer uma conexão do capítulo 38 de Ezequiel, que fala da guerra de Gog contra Israel, com o atual clima que envolve Israel e Irã. Bom, não é novidade que muitos expositores advogam, inclusive agora, que esta guerra já é um cumprimento de Ezequiel 38. Alguns intérpretes, alguns teólogos, eles vão dizer que o que nós estamos contemplando agora, este embate, este conflito envolvendo Israel e Irã, é um cumprimento do capítulo 38 de Ezequiel, que fala da invasão da nação de Israel por Gog. E este vídeo nós vamos fazer para analisar esta questão. Nós vamos ler aqui o capítulo 38 de Ezequiel e vamos analisar esta questão. Será que realmente o conflito envolvendo Israel e Irã está cumprindo a profecia de Ezequiel 38? Será, meus irmãos? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal. Eu só gostaria de pedir uma coisa para você, bastante atenção, ok? Bom, eu quero lhe dizer que de fato o capítulo 38, bem como o que a gente vai ler para a frente, nunca teve um cumprimento na história. Ok? Eu começo já a lhe dizer o seguinte, capítulo 38, no que diz respeito à invasão de Gog contra a nação de Israel, nunca se cumpriu na história. Não obstante alguns intérpretes, aqui eu já antecipo, vê na descrição de Gog contra Israel, os babilônios destruindo a nação de Israel. Todavia, o que os babilônios fizeram com Israel ali no século VII, no século VI, não preenche os requisitos do capítulo 38 de Ezequiel. E nunca houve na história uma invasão tão grande que possa preencher o que a gente vê no capítulo 38 de Ezequiel. Invasão de nações estrangeiras contra a nação de Israel. Nunca houve. Nem mesmo o cerco romano contra Israel, que durou desde o ano 66 a 70, o que culminou na destruição do templo e da cidade, cumpre a profecia de Ezequiel. Não cumpre. Então nós estamos aqui lidando realmente com uma profecia. Okay? A descrição que nós lemos, o quadro que nós temos no capítulo 38, principalmente no capítulo 39 de Ezequiel, eles ainda não tiveram um cumprimento na história. Bom, pelo menos do ponto de vista literal, que é o que a maioria aceita, nunca se cumpriu. Então vamos lá, mas a questão é, será que o capítulo 38 de Ezequiel, que fala da invasão de Gog sobre a nação de Israel ou contra a nação de Israel, está se cumprindo? Vamos lá. Vamos começar aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, e profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Aqui nós vamos pular para... Vamos continuar. E diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos os vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Aí persas, é interessante, veja bem, no versículo 5,
no versículo 5, os persas são mencionados. Aqui eu paro só para analisar com você. O Irã, os iranianos, realmente eles são descendentes dos persas. Eles têm uma relação muito grande com o antigo povo persa. E daí alguns intérpretes vê exatamente uma relação entre o Irã, o atual Irã, com os antigos persas. Então eles veem aqui, principalmente no versículo 5, uma alusão ao Irã. Então, persas, etíopes e os Iputi, com ele, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo, ou seja, com Gog. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti e serve-lhes tu de guarda. Então nós vamos continuar aqui. Aqui o autor, Ezequiel, está falando de Gog, que é o líder destas nações, inclusive dos persas. Então vamos lá. Depois de muitos dias, aqui é onde entra a questão, depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virá a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Bom, aqui nós precisamos entender o seguinte, depois de muitos dias, ou seja, depois de muitos dias que a terra de Israel estiver em repouso, então ela será mais uma vez atacada por Gog e por todas as nações aqui mencionadas. É uma multidão de povos que virá contra a nação de Israel. Versículo 9. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, ou seja, a terra de Israel, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, aqui é a nação de Israel. Virei contra os que estão em repouso, ou seja, judeus, que habitam seguros, os judeus, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tomar a tua mão e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações. O povo aqui são os judeus, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Seba e Dadã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão, vens tu para tomar o despojo? Agora eu vou pular aqui para o versículo 14. Ora, o que nós estamos vendo aqui é exatamente uma descrição da guerra de Gog contra a nação de Israel. Portanto, profetiza ao filho do homem e diz a Gog, assim diz o Senhor Jeová, não cebarás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Aqui eu quero só uma pausa. Bom, a nação de Israel ela foi criada, o Estado de Israel, foi criado em 1948. Eu pergunto aqui para vocês, desde 1948 até aqui, a nação de Israel, ela tem habitado em segurança? Não. Houve a Guerra dos 6 Dias, ou a Guerra do Yom Kippur. Israel ele tem entrado em conflito com vários dos seus vizinhos. Então, desde que o Estado de Israel foi criado até agora, a trajetória de Israel desde 1948 até agora não tem sido uma história de paz, mas uma história de guerra, de sangue. Na Primeira Guerra, ou melhor, na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Hitler mandou massacrar, ele queria destruir a nação dos judeus, onde 6 milhões de judeus foram massacrados, trucidados, mortos. Este episódio é conhecido como o Holocausto, que se deu durante a Guerra Mundial. Isso é habitar em segurança? Os judeus eles habitavam em segurança? Não.
E depois disso vem acontecendo vários e vários levantes contra a nação de Israel. Isto é ter paz, isto não é ter paz. Ok? Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque quando esta profecia referente a Gog invadir a terra de Israel, quando Gog, ou melhor, quando esta profecia do capítulo 38 tiver seu cumprimento, ou seja, quando Gog marchar contra Israel, Israel ela vem de longos anos de paz, o que não se pode ver desde 1948 até aqui. Você já vai entender por que eu estou fazendo este apanhado. Dizer que Israel vive em paz desde 1948 até aqui realmente é não saber o que é paz, é não saber o que é segurança. Não, Israel não vive em paz, Israel não vive em segurança. Constantemente os seus inimigos, os vizinhos, estão a lutar contra a nação de Israel. Esta é uma verdade. Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, que está falando de Gog, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra, no fim dos dias. Ora, quando o autor sagrado diz no fim dos dias entenda que é uma expressão escatológica. Realmente nós temos aqui uma profecia para o fim dos dias. Eu quero só aqui te explicar que quando o autor Ezequiel escreveu no fim dos dias, ele não antecipava que haveria ainda 2000 anos, 600 mil. Não, ele não antecipava que haveria 2000 anos, 1000 anos, 600 anos, 200 anos. Não. Cada escritor que escreveu a sua apocalíptica, a sua visão, ele esperava que o fim viria em breve. Ok, meus irmãos? No fim dos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Ou seja, Deus trará Gog contra a terra de Israel, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Com certeza o melhor entendimento é quando eu me houver santificado perante os teus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová, não é este aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que Gog, que vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. Aí bem aqui eu vou ler só aqui o versículo 22 para fecharmos aqui. 38, 22. E contenderei com ele, ou seja, com Gog, por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. E assim me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Aqui o capítulo 39 continua a descrever as batalhas de Gog contra a nação de Israel. Pois bem, não vou ler tudo, mas aqui para você ter uma ideia. Quando Gog, preste bem atenção, quando esta profecia de Ezequiel ela tiver um cumprimento, a nação de Israel, primeiro vamos por parte. Você vai ver que nos capítulos 36 e 37, Deus ele fala do reajuntamento da nação de Israel. A nação de Israel ela foi tirada do cativeiro, ela foi tirada de todas as nações e ela foi reunida na sua terra. E não se diz por quantos tempos, por quantos anos, mas a nação de Israel ela vai estar em repouso. Quando Gog invadir a nação de Israel estará em repouso por muitos anos. Repouso este que nós não estamos contemplando agora. Então, primeira observação. Esta profecia de Gog sobre
ou marchando contra a nação de Israel, não pode estar se cumprindo agora. Por quê? Vamos dizer, porque o Irã está atacando Israel, ou revidando. Mas por que aconteceu isso? Porque Israel, ele fez um ataque ao Irã para se defender, para evitar que o Irã construísse uma bomba atômica ou bomba nuclear e destruísse a nação de Israel. Ora, todos nós sabemos que o projeto do Irã é varrer da face da terra os judeus, a nação de Israel. Ok? Então, por isso que eu digo para vocês que a nação de Israel ela vem em constantes ataques, ela vem sofrendo constantes ataques. Há realmente, desde 1948 até aqui, grandes brigas, grandes batalhas, grandes guerras envolvendo a nação de Israel. Então, nós não podemos dizer que este povo está vivendo seguro. Então, para começo de conversa, a profecia que visualiza que Israel habitando seguro, ela não está se cumprindo. Ok? É o primeiro passo. Quando Gog marchar contra a nação de Israel, repito, a nação de Israel ela estará segura. Ela vem de um período de paz, de tranquilidade. E Gog, diz Ezequiel, ele diz, vamos subir contra a terra que está em sossego, que está em paz, contra a terra que habita sem muros, que não tem portas. Percebam, meus irmãos, então, que esta descrição de Gog contra a nação de Israel, ela não bate com o cenário que estamos vendo agora. Ok? Eu vou fazer aqui um comentário, aqui, ou melhor, ler um comentário que nós temos aqui no Sanhedrin, Talmud Sanhedrin, capítulo 17, verso 1. Na nota de rodapé, de autoria de Rashi, que foi um grande rabino estudioso, ele diz o que? Consta nos escritos sagrados que a era messiânica será precedida pela guerra de Gog e Magog, quando Gog, o rei de Magog, atacará Israel. Ok? Continua. Essa interpretação homilética baseia-se na similaridade dos dois termos. Segundo ela, o versículo quer dizer o seguinte: e você, Gog, aquele de quem eu falei nos dias de antânio, por meio dos meus servos, 2 profetas de Israel, que profetizaram naqueles dias. Vamos lá. Então, o Rashi, aqui, ele comentando o Talmud, Bavli, no Sanhedrin, ele diz, consta nos escritos sagrados que a era messiânica será precedida pela guerra de Gog e Magog, quando Gog, o rei de Magog, atacará Israel. Ok? Eu quero ler aqui uma outra parte aqui ainda, no página 359, vamos ver aqui. Ainda no Sanhedrin. O que ele diz aqui? Os escritos sagrados indicam que a vinda do Mashiach terá relação com a invasão de Eretz Israel pelo exército de Magog, liderado por seu rei Gog. Vide Yishekel, capítulo 38 e 39, e Zaharian, capítulo 14. A Gemara, em pauta, afirma que esse exército, ou esses exércitos, serão tão numerosos quanto os de Senherive, ou Senaquerive. Tá certo? Então, faz parte da discussão talmúdica que a nação de Israel, ela realmente nos últimos dias, ela será atacada por muitas nações lideradas por Gog. Então vamos entrar aqui no particular no Talmud. O Talmud ele discute a questão se quando é que acontecerá essa invasão de Gog contra Israel. Alguns rabinos são da opinião, isso está no Talmud, no Sanhedrin, alguns rabinos opinam que Gog ele atacará Israel antes do Mashiach chegar, antes da era messiânica. Outros rabinos são da opinião de que Gog atacará a nação de Israel durante a era messiânica. Outros rabinos dizem que Gog atacará a nação de Israel depois da era messiânica. Então nós temos 3 posições que são discutidas pelos rabinos. Agora eu vou aqui ler para você o seguinte. Eu li, até aqui eu dei para você a interpretação judaica sobre
a invasão de Gog contra a nação de Israel. Fiz aqui uma análise, estou lhe mostrando que esta profecia de Ezequiel 38, ela não está se cumprindo, por vários motivos, que eu já mostrei. Outro motivo, quando Gog atacar a nação de Israel, e a nação estará em repouso, é bom que se saiba disso. Faz parte do quadro que o templo de Jerusalém, ele estará de pé. Quando Gog vir contra a nação de Israel, e esta nação, ela vem gozando de paz, de prosperidade há muitos anos, esta nação, ela estará oferecendo sacrifícios, ela estará com o seu templo de pé. Por que eu sei disso? É só você ler os capítulos 40 em diante de Ezequiel, que Ezequiel vai falar sobre o templo. O templo que Ezequiel ali descreve, entendido de forma literal, queridos, nunca se cumpriu na história. A forma como Ezequiel descreve o templo, tudo ali não foi cumprido no templo de Herodes, ok? Então, literalmente falando, se aguarda, veja bem, literalmente falando, literalmente interpretado, o templo descrito por Ezequiel, ele nunca existiu. E quando é que ele existirá? Quando a nação entrar na era messiânica. Quando esta nação gozar de paz. E quando esta nação gozar de paz, entrar na era messiânica, ela voltará a oferecer os seus sacrifícios, os seus holocaustos, a Torá voltará a ser cumprida totalmente na íntegra. E é exatamente quando a nação estiver vivendo esta era messiânica que Gog liderará muitas nações para destruir a nação dos judeus. Então isso não pode estar se cumprindo, nem realmente está se cumprindo no presente cenário. Já lhe mostrei então que, no mínimo, nós teríamos que ter agora no presente, para alguém dizer que o atual conflito envolvendo Israel e o Irã está cumprindo a profecia de Ezequiel 38 e 39, no mínimo, na pior das hipóteses, nós teríamos que ter o templo dos judeus de pé. Se nós não temos o templo dos judeus de pé, também nós não temos Ezequiel 38 e 39 se cumprindo. Ok? Agora nós vamos aqui para a visão escatológica do Novo Testamento. Bom, de acordo com o Novo Testamento, e o Novo Testamento ele faz referência, eu digo bem, o Apocalipse ele faz referência à guerra de Gog contra o povo de Deus. E eu quero lhe dizer o seguinte, para o Apocalipse de João, para o autor do Apocalipse, ele coloca a guerra de Gog contra o povo de Deus, veja que eu estou falando contra o povo de Deus, para depois da era messiânica. Lembra que há pouco eu disse para vocês que os judeus, eles têm, no Talmud, eles discutem se Gog ele virá contra Israel é antes da era messiânica, ou se é durante a era messiânica, ou se é depois da era messiânica. Pois bem, essas três posições elas são defendidas por rabinos no Talmud. Mas de acordo com o Apocalipse de João, a profecia de Ezequiel 38 e 39, ela sofre uma reinterpretação. De acordo com o Apocalipse, eu quero ler aqui para vocês, ela é reinterpretada. E nós precisamos só entender isso, que a escatologia cristã, ela não é igual à escatologia judaica. É preciso que saibamos isso. A escatologia cristã, ela não é igual à escatologia judaica. Embora ela se utilize dos mesmos textos do Antigo Testamento, mas sofre uma modificação. Quando os textos do Antigo Testamento, eles são interpretados pelos cristãos, eles sofrem uma modificação, uma reinterpretação, ok? Então, para o autor do Apocalipse, João, para ele, o que Ezequiel descreveu nos capítulos 38 e 39, da guerra de Gog contra a nação de Israel, para ele, isto acontecerá depois do milênio. Olha o que ele diz, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 em diante.
E acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então veja que isto aqui terá lugar quando? Depois dos 1000 anos, depois que Cristo tiver reinado sobre as nações, juntamente com a igreja aqui na terra, por 1000 anos. E subiram sobre a largura da terra, ou seja, sobre a largura que tem da terra de Israel, e cercaram o arraial dos santos. Quem são os santos aqui? Ora, os santos aqui, é óbvio que inclui judeus aqui, é a nação de Israel, sim, mas é a nação de Israel cristianizada. Em outras palavras, é a igreja que está em foco. Ok? É a igreja que está em foco. E subiram sobre a largura da terra. A terra em questão aqui, volto a dizer, é a terra de Israel. É a terra de Israel. E cercaram o arraial dos santos. Por santos aqui nós entendemos a igreja. Ainda que você queira limitar os santos aqui a judeus, não tem problema, mas entenda que são judeus cristãos. Em outras palavras, são a igreja. Os santos aqui formam a igreja de Cristo. E a cidade amada. A cidade amada em questão aqui não é a Jerusalém celestial. Ela ainda não veio para a terra. A cidade amada aqui é a cidade de Jerusalém, totalmente restaurada. Quando Cristo voltar e governar sobre as nações, o seu quartel-general ou a sede do governo do Messias de Cristo será em Israel. A capital do reino ou do império de Cristo será Jerusalém. Ok, meus irmãos? Então, a sede do governo universal de Cristo, Cristo governará sobre todas as nações. A igreja, ela ressuscitará. A igreja, ela governará as nações com Cristo. E a sede do governo de Cristo será exatamente na terra de Israel. O trono de Cristo será ali em Jerusalém. A partir de Jerusalém, Jesus Cristo, ele governará todas as nações. Ele governará todas as nações juntamente com a igreja. Ok? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Ok? E o diabo que os enganava as nações, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, se você pergunta para João, quando será a guerra de Gog contra o povo de Deus, contra Israel? Ele vai colocar para depois do milênio. Ele vai colocar para depois do milênio. Ok, queridos? A terra de Gog, ou melhor, a guerra de Gog contra a nação de Israel, contra o povo de Deus, melhor dizendo assim, de acordo com o Apocalipse, a guerra de Gog contra os santos, contra a igreja, contra o Israel espiritual, contra o verdadeiro Israel, contra o Israel segundo o Espírito, será para depois do milênio. Ok, meus irmãos? Então eu espero ter tirado algumas dúvidas, eu espero ter ajudado, e eu estou fazendo este vídeo exatamente para lhe dizer isso, que de forma alguma este atual conflito envolvendo a nação de Israel cumpre de forma alguma o que se lê nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. E o primeiro item que eu trago para a discussão, para dizer para você que não está cumprindo, é que quando esta profecia de Ezequiel, que fala da guerra de Gog contra a nação de Israel, estivesse cumprindo, os judeus eles já vêm de um longo período de paz, e uma das coisas que faz parte da restauração do povo judeu, da restauração da Torá, é a restauração do templo judaico. Ok? Já que o templo judaico ainda não existe, não está de pé, também o atual conflito que estamos presenciando não está cumprindo de forma alguma a profecia de Ezequiel. Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.